Hoje, então, nós vamos ver um filósofo que se definiu como: eu não sou homem, eu sou dinamite. São as palavras de Friedrich Nietzsche na sua autobiografia Et Homo, né? Eis o homem. Pois bem, recuperando o que foi dito nos encontros anteriores, Kant é um filósofo cujo pensamento pode ser perfeitamente compatível com uma visão religiosa do universo e com uma visão, mais especificamente, cristã do universo. Então, eu apresentei lá as ideias de Kant e o seu pensamento para o que é necessário, então, para um ser humano ser feliz. No encontro anterior, nós vimos o pensamento de um outro filósofo, Arthur Schopenhauer, que defendia que toda a vida é sofrimento e que nós podemos encarar esse tipo de pensamento perfeitamente com a palavra pessimismo, né? Então, Schopenhauer não via saída para o ser humano acerca desse projeto fabuloso, que a gente ainda não sabe do que se trata, que é a tal de felicidade. Hoje nós vamos ver um filósofo, então, que escapa a qualquer enquadramento em relação à filosofia ocidental, né? Não era um filósofo de sistemas, não era um filósofo de conceitos, mas era um filósofo de noções. Ele próprio dizia que o seu pensamento era uma perspectiva e que, acima de tudo, era uma interpretação. Na verdade, para ele não é possível fazer teoria fora de um ponto de vista já contaminado, eivado por nossos sentidos, significados e valores. Nietzsche é um filósofo do valor, né? Da avaliação das estimativas de valores. Bom, esse quadro nos acompanha, não é uma mera ilustração, sempre conta a história dele, né? O título foi dado por Van Gogh, poucos meses antes de dar um tiro no próprio peito. Ele então resolve terminar uma obra. Já havia feito alguns estudos, algumas pinturas ali no hospício, no sanatório onde ele estava, pinturas que remetiam à esperança, mas ele resolveu marcar sua saída do sanatório, então, no portão da eternidade. E é uma imagem de desespero, de angústia, de aflição, talvez de decepção, mas ainda assim uma imagem de amargura, de amargor, né? O tema, então, que eu escolhi de Nietzsche, claro, vocês a essa altura sabem que isso aqui é apenas uma apresentação geral, né? Nem se fossem 4 encontros sobre um desses filósofos, nós não poderíamos dar conta do pensamento desses caras, que são pensamentos que vão perdurar, né? Pensamentos muito ricos, muito plurais. Então é um panorama, né? Um bate-papo sobre o pensamento desses caras, um recorte. E a ideia, a noção central que eu vou abordar de Nietzsche é a noção de amor fati, uma expressão latina que quer dizer amor ao destino. Que destino é esse? Como Nietzsche encarava esse destino? É o que nós vamos conversar. As perguntas no final, aliás, têm sido bastante proveitosas, instigantes. Eu saio daqui e vou pensando nas perguntas, sobretudo aquelas difíceis que eu não consigo responder, né? E vocês me brindam aí com essas questões. Bom,
nós vamos ver que amor fati é uma noção trágica. O que é o trágico? Veja, não é uma visão nem otimista e nem pessimista, e não é também o meio termo. Então nós vamos ver o que é o pensamento trágico de Nietzsche. Acima de tudo, Nietzsche, filósofo então alemão, nascido no vilarejo de Höken, na Saxônia, em 1844, mais do que qualquer pensador, a vida dele é fundamental para entender o pensamento. É o contrário de Kant, né? É o contrário de Kant. A vida de Kant não é muito proveitosa para entender o pensamento dele. Agora, a vida de Nietzsche é fundamental para entender os posicionamentos dele, os posicionamentos explosivos. Lembrem-se, eu não sou homem, eu sou dinamite. Bom, Nietzsche então nasce numa família de pastores. O avô era pastor, o avô paterno, o avô materno, o pai era pastor do vilarejo. Nietzsche é conhecido na infância por decorar vários trechos da Bíblia e recitá-los de uma forma comovente. Nietzsche então nasce numa atmosfera cristã, berço do protestantismo luterano. Então, repetindo aqui as palavras de um biógrafo dele, muito espirituosas, né, porque vocês sabem que Nietzsche está entre os grandes críticos do cristianismo. E aí a expressão do Julian Young é a seguinte: como foi que nasceu no berço do protestantismo essa víbora? Claro, uma expressão espirituosa, uma pergunta espirituosa, né, para tentar responder como foi então que um indivíduo que cresceu nessa atmosfera de repente se torna um dos maiores críticos, um crítico feroz do pensamento cristão. Pois bem, Nietzsche, depois que ele termina lá a Hochschule, que é mais ou menos o equivalente aqui ao nosso ensino médio, Nietzsche vai para a Universidade de Bonn estudar, vejam vocês, teologia. Vejam, quem estuda teologia, evidentemente, são os sacerdotes, os padres, os rabinos, né, os pastores. Então, Nietzsche, quando ingressa na Universidade de Bonn, ele vai para estudar teologia, que era, evidentemente, o que a família dele esperava. Antes disso, ocorreram duas tragédias na vida dele. Aos 5 anos, ele perde o pai. Isso foi arrasador. Tão arrasador que, quando ele se tornou professor da Universidade da Basileia, a primeira coisa que ele fez quando ganhou o primeiro salário foi comprar uma lápide para o túmulo do pai e mandou escrever uma passagem que está em Lucas, que diz: o amor nunca morre. Então veja, a perda do pai, quando Nietzsche era criança, foi algo esmagador. 1 ano depois, Nietzsche perde o irmão mais novo. Nietzsche, aos 12 anos, foi apresentado aos médicos com vários sintomas que ninguém conseguia descobrir o que era. Estima-se hoje, já mato o mistério, estima-se hoje, por estudos contemporâneos, que Nietzsche morreu de câncer encefálico. Mas ele apresentou muito jovem fortes dores estomacais, mas não eram dores desconfortáveis, eram dores incapacitantes. Nietzsche foi diagnosticado com uma miopia severa, acompanhada de terríveis dores de cabeça, lancinantes dores de cabeça, ainda quando criança. Nietzsche foi alvo daquilo que hoje nós chamamos de bullying na escola.
exatamente porque ele usava e usou até o final da vida óculos que nós chamamos de fundos de garrafa. Nietzsche então teve uma vida terrível. Quando ele se apaixona por uma mulher fabulosa, Lu Salomé, que aliás encantou os maiores pensadores da época, como o poeta Rainer Maria Rilke, Freud, o próprio Freud, e Nietzsche. Nietzsche então se apaixona, pede em casamento. Eu acho que ele teve muita pressa, mas tudo bem. Pede Lu Salomé em casamento e ela o rejeita. Nietzsche mergulha numa solidão profunda e se torna amigo posteriormente da família Wagner, de Richard Wagner, compositor alemão extraordinário. É acolhido pela família e logo há uma ruptura, uma nova rejeição naquele círculo que o abandona. Nietzsche, ao ingressar na Universidade da Basileia como professor universitário, não demora muito e é aposentado, porque ele mais faltava do que dava aulas, faltava por incapacidade, pelas dores de cabeça que o acompanhava. Ele chegou a ficar 9 meses no quartinho, no escuro, nas montanhas Sils Maria, nos Alpes suíços. Vejam, você passar 3 dias com dor de cabeça no escuro é uma coisa. Você passar meses a fio, sozinho, na escuridão, com dores lancinantes, não é para qualquer um. Por que esses dados biográficos são importantes? Em primeiro lugar, porque Nietzsche tinha tudo, como vocês viram, Nietzsche tinha tudo para dizer: a vida não vale a pena. Mas ele não disse. Pelo contrário, quem disse que a vida não vale a pena, em função do sofrimento, vocês viram lá a sabedoria de Sileno, foi Schopenhauer. Um autor que Nietzsche descobre quando abandona a Universidade de Bonn, no oeste alemão, e vai para o extremo leste, na Universidade de Leipzig, estudar filologia. Nessa época, a irmã dele questiona, por que de trocar o curso de teologia, coisa e tal. Eu tive a oportunidade de traduzir uma carta desse período. Essa carta não está traduzida pelas editoras brasileiras. E nessa troca de cartas, a Elizabeth pergunta para ele exatamente sobre abandonar o curso de teologia e deixar de seguir a profissão do pai. Então ele responde o seguinte: olha, se você quer consolo, tranquilidade e paz, então não questione. Agora, se você quer a verdade, questione. Uma espécie de papo está encerrado. Nietzsche então começa a se afastar da herança cristã que ele havia sido criado. Então, em Leipzig, numa livraria, ele encontra o livro que nós conversamos na semana passada, O Mundo como Vontade e Representação. São 2 volumes gigantescos, para quem já teve a oportunidade de ver. Nietzsche mergulha na filosofia schopenhaueriana e fica encantado. Mas é esse encanto que os filósofos têm, Você me encanta, mas eu discordo de você e vou dizer por que eu discordo. Então, o que Schopenhauer diz? Bom, é um retrato absurdamente condenatório da vida. Se a vida é tão sofrida assim, então ela tem que ser negada. Nietzsche vai construir então um pensamento de afirmação da vida, um dizer sim para a vida.
a despeito de qualquer sofrimento, percalço, infortúnio, né, desdita, enfim, os nossos obstáculos que encontramos ao longo da vida. E é exatamente isso que ele define como felicidade. A felicidade é uma superação, é quando a palavra poder é traduzida frequentemente, né? Mas é uma ideia não de poder político, mas é uma ideia de capacidade, de potência, né? Nietzsche é um filósofo da convalescência. Quem já esteve doente sabe o quanto recobrar as forças, é isso que convalescer significa, recuperar-se, o quanto isso nos intensifica, o quanto isso vai pouco a pouco nos entusiasmando. Você está lá acamado, passou meses doente e de repente você começa a perceber a recuperação das suas forças. Então, felicidade para Nietzsche, ele defende lá no livro, um livro póstumo de 1888, O Anticristo. Ele diz: o que é felicidade? O sentimento de que o poder cresce, poder nesse sentido que eu mencionei, de potência, de capacidades, de que uma resistência é superada. Então veja, felicidade para Nietzsche é superação. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana porque ecoa muito o que nós observamos nos tempos atuais, né? Você vê aqui e acolá um coach, um guru falando de superação, falando de atropelar os obstáculos. Então, vamos discutir um pouco isso. Esse cara aqui, muitos conhecem, chamava-se Michel Foucault, um grande filósofo francês, falecido em 1884, esteve na década de 80 no Brasil, né, especificamente no Rio, em Recife, dando palestras. Foucault que era um grande estudioso do pensamento nietzschiano, sem dúvida nenhuma, se referindo ao pensamento de Nietzsche no livro Ditos e Escritos, Foucault disse o seguinte: por que um abajur e uma casa podem ser uma obra de arte e a vida não? Essa ideia ficou conhecida como a estética da existência. O que isso significa? Exatamente o pensamento nietzschiano. Não é só possível que a vida seja uma obra de arte, mas é necessário que cada um se engaje na sua própria existência, que é singular. Nietzsche era um filósofo da singularidade, da individualidade. Então é necessário que cada um se engaje na sua própria existência e faça dessa existência algo o mais belo possível, algo que vale a pena, algo com o qual você se orgulhe. Essa é a ideia de estética da existência. As teses do grego quer dizer sensações, né? Daí a filosofia da arte, buscar, né, o belo, o feio, que são as coisas captadas pelos sentidos, pela sensibilidade, né? Enfim, então, se uma abajur e uma casa podem ser uma obra de arte, a existência também. A vida pode ser uma obra de arte. De qual forma? Vamos acompanhar então. Então, no primeiro momento, você tem uma crítica feroz de Nietzsche a todo e qualquer pensamento nihilista, né? O que é o nihilismo, que eu mencionei aqui na aula passada? A palavra vem de uma palavra latina, nihil, que quer dizer nada. Nihilismo é a desvalorização da vida em nome de valores superiores. Quais valores superiores? A eternidade, a verdade, a salvação, a vida eterna, Deus. Esses são valores ocidentais superiores a
esta vida. E Nietzsche, ao ler Schopenhauer, se incomoda com o fato de que Schopenhauer defende uma concepção nihilista de vida. Ou seja, essa vida, por ela ser sofrimento, ela não tem um valor maior do que a vida eterna. Então veja, Nietzsche, criado no mundo cristão, sabe que dentro dessa concepção cosmológica, essa vida, ela é menor do que a vida eterna. E Nietzsche acha isso o fio da picada, um absurdo, né? Então, lá no Zaratustra tem essa passagem muito bonita, numa sessão chamada dos Pregadores da Morte, onde o seu interlocutor fundamental é Schopenhauer, mas não só, também o pensamento religioso. E Nietzsche diz: há os tuberculosos da alma, mal nasceram, já começaram a morrer, e anseiam por doutrinas do cansaço e da renúncia. Vejam vocês, as doutrinas do cansaço que ele está mencionando é exatamente uma concepção em relação à existência com a qual eu penso: bom, estou cansado disso, que chegue logo o fim, não aguento mais, quero descansar. E há uma promessa então de que os mortais serão recompensados no momento da sua morte. Portanto, estar cansado da vida, renunciar à vida no sentido de apaziguar as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas sensações, tudo isso faz parte do pensamento nihilista, do pensamento que acusa a vida por nos desestabilizar. Essa vida que nos desestabiliza, veja, não há nada que desestabilize o indivíduo do que o amor, a paixão violentíssima, quando a gente começa a ver gnomos coloridos, né? Então esse é um momento de desestabilização. E o pensamento nihilista vai dizer: combata isso, você vai sofrer menos se você amar menos, você vai sofrer menos se você desejar menos. Mas diz Nietzsche: mas não é isso a vida? Desejar, se apaixonar, se deslumbrar? O dado fundamental da vontade humana é o seu horror vacui. Horror ao vácuo, horror ao vazio. Ele precisa de um objetivo e preferirá ainda querer o nada a nada querer. Um jogo de palavras com a expressão alemã das Nicht. Então veja, o que significa? Eu preferirei o nada a nada querer. Essa troca significa, nas palavras de Nietzsche, eu prefiro me apegar a criações imaginárias ou fantasmagóricas, palavras dele na genealogia da moral, porque isso me dá consolo. Então eu prefiro as imagens que remetem ao transcendente, aquilo que eu não posso ver, aquilo que é invisível, portanto, abandono o plano do visível, do sensível, e valorizo mais esse mundo transcendente, me apego a ele e abdico da vida. Esse é o horror ao vazio, né? Eu prefiro acreditar no invisível do que glorificar a natureza que está à minha frente. E como chamam aquilo que lhes serve de consolo por todo o sofrimento da vida? Sua fantasmagoria da bem-aventurança futura antecipada,
após essas linhas, ele mesmo responde: o juízo final, o reino de Deus. Veja, eu comecei falando que Nietzsche se autoproclamava: eu não sou homem, eu sou dinamite. Então, se vocês estiverem incomodados, a ideia é essa, né? Lembrem-se da carta dele para a irmã Elizabeth. Se você quer consolo, não questione. Uma das funções da religião é consolar. Uma religião que não consola, que te aterroriza, que te desestabiliza, ela não cumpre muito bem o seu papel. Agora, a função da filosofia é, como disse Pitágoras, ser um espectador da verdade. Seja ela como for, como ela pode ser estabelecida, que é uma outra discussão, mas que de qualquer forma tem que ver com a ideia de doa a quem doer. Pois bem, então Nietzsche entendia que qualquer representação transcendental, né? Veja, o Deus cristão, como vários deuses, ele pode estar entre nós, mas ele, por definição, não habita esse mundo que ele criou, essa bola que está flutuando pelo universo. Ele está entre nós, essa é a doutrina, mas ele não habita esse mundo que ele criou para determinadas criaturas. Então é um Deus transcendente, ele transcende, não é um Deus imanente. Um Deus imanente, como os deuses gregos, que eu vou falar já já, quando Nietzsche foi estudar filologia na Universidade de Leipzig, ele se especializa no pensamento grego de tal modo que é impossível falar da filosofia nietzschiana sem falar dos gregos em especial, tudo bem? Na verdade, era uma linha forte de pesquisa no século XIX sobre a história grega, a mitologia grega, a religião grega, a arqueologia grega, enfim. Foi um momento ali em que os alemães eram especialistas nos gregos. Mas eu dizia então do Deus transcendente e dos deuses imanentes. Um Deus imanente é aquele que habita o mesmo mundo dos mortais. Esse é um Deus imanente. Então, Afrodite, Zeus, né, Atena, esses deuses moravam numa montanha chamada Olimpo, como vocês sabem. Não era em outro mundo, era no mundo dos mortais, tá certo? Então, os próprios gregos viam a montanha e entendiam que esses deuses estavam transitando entre eles. Olha, veja, para quem leu a Ilíada e a Odisseia, sabe que Zeus era o deus da hospitalidade. Não havia nada mais importante para um grego do que a hospitalidade. Então, se um estrangeiro chegasse na casa de um heleno, batesse na porta e dissesse: olha, escuta, tudo bem? A primeira coisa que o grego faria era preparar um banquete, receber essa pessoa, conversar com essa pessoa, e só depois que essa pessoa estivesse instalada, que iria-se então averiguar quem é você, de onde você vem e para onde você vai. Então é um estranho que você recebe na sua casa da melhor maneira possível, porque a hospitalidade era muito cara aos gregos. Imagina Zeus bater a sua porta disfarçado e pedir um copo d'água e você expulsar o cara. Não pegaria bem para você, né? Ainda mais um deus vingativo como Zeus. Então, esses deuses, eles eram deuses imanentes. Eu vou voltar a esse ponto um pouco à frente, porque ele é importante para Nietzsche, e nós vamos ver por quê. A influência, então, que Nietzsche recupera para montar o seu pensamento tem como padrão, como ponto de partida o pensamento grego. Bom, ainda nessa obra Genealogia da Moral, Nietzsche fala do ressentimento. Ressentimento é a atribuição do indivíduo
de que a responsabilidade pelo sofrimento dele pertence a um outro. Isso é ressentimento. Quando eu acuso o outro pelas minhas tristezas e sofrimentos. O outro pode ser Deus, o universo. Vocês devem ter, não sei se vocês conhecem, mas eu conheço pessoas que acusam o universo pelos seus descaminhos, né? Tem pessoas que ressentidamente acusam o parceiro ou a parceira. Quem é o culpado das minhas mazelas? É o outro, nunca sou eu. Eu não sou responsável de nada. É a minha parceira, o meu parceiro que é culpado pela minha tragédia, né? Por eu estar no lugar onde eu estou. Esse é o ressentimento. Mas Nietzsche aponta então para a religião cristã e vai dizer: a religião cristã é uma religião do ressentimento, porque acusamos a vida e a nós próprios, portanto envolve a noção de culpa. Acusamos a vida então pelas nossas desventuras, pelos nossos infortúnios, pela nossa má sorte, pelo nosso azar. Acusamos a tudo e atribuímos essas mazelas ao além, mas jamais enquanto responsabilidade de nós mesmos. Leia então as palavras terríveis de Nietzsche. O homem do ressentimento não é franco. Olha aí, o ressentido nunca é franco. Ele nunca diz: está certo, fui eu. A pessoa ressentida vai sempre te acusar. Ela não olha nos seus olhos, ela olha para baixo, ela te acusa, ela te penaliza. A sua dor foi causada por ela, não por si próprio, pelo outro. Então o homem do ressentimento não é franco, nem ingênuo, nem honesto e reto consigo. Sua alma olha de través. Ele ama os refúgios, os subterfúgios, os caminhos ocultos. Tudo escondido lhe agrada como seu mundo, sua segurança, seu bálsamo. Ele entende do silêncio, do não esquecimento, da espera, do momentâneo apequenamento e da humilhação própria. Então veja, se vocês... Nietzsche está falando aí de um ponto de vista geral. Nietzsche é um filósofo, um dos primeiros a acusar o ressentimento. Claro que na literatura isso já estava presente nos belíssimos textos de Dostoiévski. Acima de tudo, Crime e Castigo fala desses estados, não só o estado de ressentimento, mas o estado de culpa. Após essas linhas, Nietzsche lembra que em alemão, culpa e dívida se diz com uma palavra só: Schuld. Schuldgefühl é sentimento de culpa. Mas por que culpa e dívida? Quando uma pessoa se sente culpada, ela se sente em dívida com alguém ou com algo. A culpa pode ser devastadora. E é um dos sentimentos mais terríveis que nos acompanham, né? E é difícil se livrar da culpa. É necessário um longo trabalho, é necessário anos de terapia para deixar de nos acusarmos, para deixar de carregar pedras que também não são nossas. Veja, se o ressentido é aquele que atribui ao outro a culpa pelas nossas mazelas, o culpado carrega um peso que não lhe pertence. E para Nietzsche, o cristianismo é a religião da culpa. Nietzsche aponta então o símbolo maior do cristianismo, que é o crucifixo. E o crucifixo está ali para nos lembrar não só da redenção, da salvação, mas da nossa falta,
da nossa expiação, daquilo que a gente ainda tem que pagar. Olha aí a dívida e a culpa, chute, tá certo? Então, coisas que nós ainda temos que acertar as contas. E Nietzsche menciona, claro, o juízo final, onde nós vamos fazer o quê? Acertar as nossas dívidas, acertar as nossas contas. Então, para Nietzsche, esse é um pensamento nihilista, é um pensamento de inculcação da culpa e propagação de indivíduos ressentidos. Indivíduo culpado e ressentido, ele não vive bem, evidentemente. São sentimentos esmagadores, né? Porque o indivíduo fica se remoendo, se mastigando, se envenenando. Puxa, ela não devia ter feito isso comigo. Puxa vida, por que ele fez isso? Acabou com a minha vida. Aí o sujeito fica alimentando aquilo, alimentando. É o ressentimento. Como se livra de uma coisa tão pesada como essa? Com coragem. Nietzsche era um filósofo da coragem. Nietzsche era um filósofo que entendia que é necessário, mesmo diante das fortes dores do mundo, é necessário levantar a cabeça e dizer, como nós vamos ver, né, lá no finalzinho do Zaratustra, olhar para a morte e dizer: foi isso a vida? Pois bem, de novo, olha que coisa, tem que ter muita coragem, né? Nietzsche coloca na boca do Zaratustra, então, essas palavras: foi isso a vida? Pois bem, de novo, mais uma vez, que é o pensamento do eterno retorno que já eu menciono. Tá claro? Muito bem. Uma lembrança de que Nietzsche é um filósofo fora dos padrões que estamos acostumados na filosofia ocidental. A última coisa que eu prometeria, diz ele, seria melhorar a humanidade. Olha, esse é o projeto kantiano, por exemplo. Melhorar a humanidade. Aliás, Nietzsche não poupa críticas a Kant. Eu não construo novos ídolos, os velhos que aprendam o que significa ter pés de barro. Olha, Nietzsche é um filósofo que, a partir dele, há uma reformulação da língua alemã. É um brilhante escritor, né, influenciou pessoas como Thomas Mann, prêmio Nobel, né, um grande escritor alemão, Thomas Mann. Então, Nietzsche abusa das figuras de linguagem, né, das imagens, das analogias, das metáforas, para vocês verem que não é uma linguagem conceitual, né? É uma linguagem artística. Em determinado momento desse mesmo livro, Et Homo, Nietzsche diz que a sua obra, Assim Falou Zaratustra, é música. Olha, vocês não podem morrer sem antes ler Assim Falou Zaratustra. Para quem leu, já teve a curiosidade, é uma obra de arte, acima de tudo uma obra de arte. Então ele diz: derrubar ídolos, minha palavra para ideais. Isto sim é meu ofício. Bom, então, já que estamos agora habituados com o linguajar desse filósofo, com o ponto de partida desse filósofo, com a perspectiva dele, vejamos então o que ele diz sobre o elogio que ele faz do sofrimento. Em primeiro lugar, ele não tem como referência as religiões, principalmente a religião que surge da tradição judaico-cristã. Ele rompe, né, como eu falei, com essa tradição. Aí vocês estão vendo o deus grego Dionísio, que foi chamado pelos romanos de Baco. Há pouco tempo aqui em Cruzeiro eu passei em frente a uma adega, o nome da adega era Adega do Baco. Eu falei: ótimo, perfeito, muito adequado.
espetacular, né? É uma grande sacação. Então, quando os romanos se influenciam com o pensamento grego, eles pegam os deuses gregos e dão outros nomes, né? Então, Baco, daí a palavra bacanal, porque Dionísio, ou Baco, é o deus do desregramento. É o deus do vinho, mas é o deus dos cortejos que ocorriam em sua homenagem na Grécia e que eram, imagina, era uma coisa assim, o extremo do que nós vivemos hoje no carnaval. Então a gente vê um monte de coisa no carnaval brasileiro, certo? De tudo que a gente imagina. Agora tente imaginar algo ainda mais intenso do que isso. Eram os cortejos fúnebres que iam de cidade em cidade na Grécia do século 8 a.C. E esses cortejos eram cortejos que envolviam exatamente a ideia de perca-se, né? Ou, palavras contemporâneas, todo mundo é de todo mundo e ninguém é de ninguém. Só para vocês terem uma ideia do que ocorria nesses cortejos dionisíacos. Então, a palavra tragédia, ela vem de tragos, que é o canto do bode. Por que bode? Porque criaturas que eram os sátiros eram metade seres humanos, metade bode, e acompanhavam esses cortejos em homenagem ao deus Dionísio. Daí surgiu a palavra tragédia, que no século VI viraram peças em homenagem, peças de teatro em homenagem ao deus Dionísio. O nome dessas peças, que vocês devem lembrar bem, são as tragédias, né? Incluindo aí a mais famosa trilogia tebana. Lembre-se de Édipo, né? Jocasta, essa coisa toda, mas não só. Pois bem, então, trágico, essa palavra que nós usamos hoje para algo que ocorre de ruim, inusitado, assombroso, né? Significa, sem dúvida nenhuma, algo terrível, algo estarrecedor, mas acima de tudo algo irreconciliável. Como disse aí o Alfred Lake, né? O trágico é uma concepção de que a vida é constituída por nossas escolhas e por aquilo que não escolhemos e que é incontornável e irremediável. Veja, Nietzsche então recupera essa visão para dizer: beleza, tem um monte de coisas que cada um de nós escolhe, mas não é verdade que nós escolhemos tudo. Há uma série de forças incontroláveis e incontornáveis que nós não podemos escolher. Então, já é uma aproximação da ideia de amor ao destino. Há coisas que nós escolhemos, como Édipo. Édipo fugiu pensando estar fazendo a coisa certa, quando na verdade ele caminhava para exatamente realizar o que o oráculo havia previsto: matar o pai e desposar a mãe, coisas que o assustavam e que ele fugia, né? Veja, parricídio e incesto, coisas que ele queria fugir, mas quanto mais ele escolhia fugir, mais ele mergulhava na escuridão. Essa é a visão do trágico. Então o que é o trágico? Aquilo que está ao meu alcance eu escolho, mas tem forças inelutáveis, forças contra as quais nós não podemos lutar, forças que vão se somar às nossas escolhas e vão gerar as consequências. Essa é a ideia de destino. Não é uma ideia de destino no sentido fatalista, ou seja, a minha história já está pré-determinada. Não, não é isso. Não é essa concepção de destino que Nietzsche trata. Ele diz que você tem um papel nesse destino, mas é um papel modesto. É um papel que tem consciência de que forças exteriores
interferem no curso da minha vida. Não tem aquela história, deixa a vida me levar? Tem horas que a vida escolhe por nós. E tem momentos que essas coisas se combinam e vão resultar naquilo que é a nossa vida e que posteriormente vai ser contada. Ah, era uma pessoa maravilhosa, né? Estudou na faculdade tal, fazia não sei o que, fazia não sei o que lá, né? Jogava bola. São as histórias que as pessoas vão contar no nosso funeral. Tá certo? Agora, essa história fechadinha, ela é a confluência de escolhas, e deixar de escolher é uma escolha, né? Tem muita gente que faz isso, né? Permite, principalmente nas relações afetivas, permite que o outro escolha por si, e depois cobra conta, o que é curioso, né? Então, deixar de escolher é também uma escolha. A confluência das nossas escolhas com forças que nós não podemos controlar, por exemplo, nós não controlamos os outros, mas queremos, mas tentamos. Por exemplo, tenho certeza que vocês já viram isso ou já vivenciaram isso. As pessoas, elas não querem amar provisoriamente, elas querem amar eternamente. E dizem: você me ama? Amo. Mas me ama mesmo? Sim. Mas me ama para sempre? Amo. Que mentira de cara lavada, né? Mas é isso que nós fazemos. Mas é isso que nós fazemos. É curiosíssimo. Eu te amo para sempre. Hã? Pois bem. Então, essa é a ideia de tragédia. Tem um dito popular que diz assim: o que não tem remédio, remediado está. Se vocês se agarrarem nesse dito, já entenderam aí metade da filosofia nietzschiana. Diz ele no Zaratustra: redimir o que passou e transmutar todo foi em assim eu quis. Apenas isto seria para mim redenção. Olha, essa é uma das grandes novidades do pensamento nietzschiano. Se resolver com o passado, se resolver no sentido de não posso consertar as burradas que eu fiz, mas tentamos, né? Nos martirizamos, puxa, devia ter feito isso, devia ter dito aquilo. Já foi passado, não há como controlar isso, e isso tem um impacto na nossa vida, mas é necessário deixar isso de lado. O Zaratustra é todo permeado em cima da ideia do chamado eterno retorno. O que diz o eterno retorno? Diz o seguinte: imagine que num belo dia frio, você acorda e tem um demônio embaixo da sua cama. É assim que Nietzsche descreve na Gaia Ciência o pensamento do eterno retorno. Então, esse demônio vira para você, claro, não é demônio no sentido cristão da palavra, né? Não é esse tipo de demônio, é mais um demônio no sentido grego, de gênio da lâmpada, vamos dizer assim, né? Um espírito. Esse demônio então diz para você: e se a sua vida pudesse ser repetida, cada coisa, cada copo que você colocou no lugar, cada palavra que você disse, cada ato que você fez, tudo vai se repetir da mesma forma e na mesma ordem? O que você diria se soubesse que a vida seria esse ciclo de repetições do qual você não poderia escapar? Você diria: nossa, isso é terrível, não quero mais viver com aquela pessoa, eu vou viver com aquela pessoa de novo. A ideia é essa. Você não pode tirar um copo do lugar, você não pode modificar nada. É uma hipótese de trabalho, uma hipótese de reflexão sobre a existência. E se um dia, e se a vida fosse assim? Você se espantaria
diz o demônio. Ou você diria: nossa, você é um Deus, que pensamento! E bateria palmas para o demônio, dizendo: isso, assim eu quis. Eu queria que a minha vida fosse exatamente como ela foi, sem tirar nem pôr. Se você tem a coragem de dizer sim, é a ideia nietzschiana do eterno retorno. É claro que isso é extremamente difícil, né? Quantos de nós não gostaria de voltar no passado e corrigir algumas burradinhas que fizemos, não é isso? Alguns arrependimentos, reparar algumas coisas, desdizer coisas que foram ditas. Hoje você vê muito na internet: bom, e se seu eu contemporâneo pudesse voltar no passado e dizer alguma coisa para o seu eu passado? Nietzsche responderia: continue no mesmo caminho. Essa é a ideia do eterno retorno. Eu volto a ela depois. Bom, desculpa, é uma passagem muito longa, mas é aquela passagem bonita que eu mencionei na aula passada, para o ano novo, né? Está no livro A Gaia Ciência. Eu quero fazer um comentário sobre o título da obra, A Gaia Ciência. Vejam, Gai em português é um anteposto, um prefixo que significa alegria, jovialidade. Daí a palavra, o adjetivo gaiato. O que é o gaiato? É aquele cara animado, engraçado, né? É exatamente a tradução da palavra Fröhlich. O nome do livro é Fröhliche Wissenschaft, que quer dizer a Gaia Ciência, no sentido de a ciência alegre, o pensamento alegre, a reflexão alegre. Veja, Nietzsche não é um autor pessimista, ele rompe com o pessimismo. Isso é muito bonito. Então, o que fazemos na virada do ano? Ora, fazemos votos, acima de tudo, de uma vida melhor. As pessoas pulam ondas, fazem oferendas, bebem até cair na areia, mergulham, abraçam, prometem, prometem fazer dietas, prometem abandonar o álcool, prometem. Desejamos coisas diferentes na virada do ano velho para o ano novo. Bom, foi numa virada de ano novo que Nietzsche, após um longo período de profundo sofrimento, de profundas dores de cabeça, daquelas que você não consegue abrir os olhos, de profundas dores estomacais que ele não sabia de onde vinham, após esse longo período na convalescência, ele escreve essa passagem extremamente comovente e que reflete o pensamento dele em relação à vida. E eu peço licença a vocês para ler. Para o ano novo: eu ainda vivo, eu ainda penso, ainda tenho de viver, pois ainda tenho de pensar. Hoje, cada um se permite expressar o seu mais caro desejo e pensamento. Este ano me veio primeiramente ao coração que pensamento deverá ser para mim razão, garantia e doçura de toda a vida que me resta. Quero cada vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas coisas. Assim me tornarei um daqueles que fazem belas coisas. Amor fati, seja este, doravante, o meu amor. Não quero fazer guerra ao que é feio. Não quero acusar, não quero nem mesmo acusar os acusadores. Que a minha única negação seja desviar o olhar. E, tudo somado e em suma, quero ser, algum dia, apenas alguém que diz sim. Isso é lindíssimo. Então veja,
Esse sim é a própria afirmação da vida, seja como ela vier, com as nossas decepções, com as nossas aflições, com o retorno das dores físicas, com a incapacitação, mas eu quero doravante amar o meu destino do modo como ele for, amar os meus encontros, os meus desencontros e as minhas despedidas, amar acima de tudo aquilo que tiver por vir, e de cabeça erguida, porque a minha única negação é desviar o olhar do feio. Veja, assim é possível fazer coisas belas. Nietzsche apontava para o fato de que nós não observamos os trabalhos das plantas. Então, quando a gente puxa uma planta e vê lá nas profundezas da terra aquelas raízes horrorosas, é que a gente se dá conta de um trabalho que é feito em profundidade para gerar a beleza. É da feiura que surge a beleza. Veja, então Nietzsche faz um elogio da dor, do sofrimento, da desventura. A ideia de amor fati é a ideia, portanto, de usar essas desventuras como oportunidade para criar uma existência bela. Olha aí a estética da existência que Foucault recupera. É diante da feiura que você vai ter a oportunidade de construir uma vida magnífica. Olha, isso vindo de um cara que sofreu a vida inteira, que morre em um colapso em Turim em 1889, ele deixa de reconhecer as pessoas, deixa de entender que ele é ele mesmo. Não existe coisa mais terrível. Ele passa longos 10 anos até encontrar a morte, sem reconhecer a própria mãe, a irmã e a si próprio. Então, como dizem na minha terra, esse cara tinha moral para dizer o que ele disse, né? Moral no sentido de que podemos não concordar com as ideias dele, mas não podemos acusá-lo de hipocrisia. Não podemos acusá-lo de ter tido uma vida que não condizia com o que ele falava. Em Et Homo, então, ele diz: minha fórmula para a grandeza. Aí eu vou fazer uma sessão aqui de recortes, né, de parágrafos. Nietzsche é um filósofo que escreve por fragmentos, aforismos, né? Então eu vou lendo e a gente vai conversando. Minha fórmula para a grandeza do homem é amor fati, nada querer diferente, seja para trás, seja para frente, seja em toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, menos ainda ocultá-lo. Ocultar é coisa dos ressentidos, né? Então, varrer para debaixo do tapete é uma própria expressão de quem não encara seus problemas, não os resolve e, pior, atribui ao outro. A culpa foi sua, claro. Então, se tudo deu errado, a culpa foi sua, não minha. Essa é a voz do ressentido, né? Todo idealismo é mendacidade ante ao necessário, mas amável. Então, o que é o necessário? Essa é uma palavra muito importante em filosofia, né? Necessário é aquilo que tem que ser de um modo, mas não pode ser de outro. Precisamente as coisas que nós não escolhemos. Eu gostaria de ter nascido em outro país. Escuto muito isso, principalmente hoje em dia. Essa não é uma escolha. Tá certo? Essa não é uma escolha. Eu adoraria ter como língua materna o espanhol.
Você nasceu no Brasil. Sua língua materna é o português. Essa não é uma escolha. Ah, mas eu posso entrar num cursinho e aprender espanhol. Sim, mas não vai ser a sua língua materna. Nós temos alta dificuldade em pensar a partir de outra língua. Então, essa não é uma escolha. Tem coisas que nós não escolhemos. Mas você pode escolher permanecer num relacionamento em estado de putrefação, ainda que você não diga que se trata de uma escolha. A não escolha é também uma escolha. Bom, essa é uma passagem muito bacana. Amor fati, eis minha natureza íntima. Quanto à minha longa enfermidade, não lhe devo indizivelmente mais do que a minha saúde? É a recuperação, é a convalescença. Então, eu devo ao meu adoecimento a recuperação das minhas forças. Devo-lhe uma mais elevada saúde, uma que é fortalecida por tudo o que não a destrói. Devo-lhe também a minha filosofia. Apenas a grande dor é o extremo liberador do espírito, enquanto mestre da grande suspeita. Nietzsche era um filósofo da suspeita. A grande dor, longa, lenta dor, em que somos queimados com madeira verde. Vejam vocês, queimados com madeira verde. Olha a imagem, madeira verde, todos nós sabemos que demora a pegar fogo. Então é uma dor prolongada. Eis aí o elogio da dor metaforicamente. Não sofrer não é uma opção para os seres humanos, mas o que você vai fazer do seu sofrimento é uma opção humana. A grande dor, longa, lenta dor, em que somos queimados com madeira verde. A dor que não tem pressa. A confiança na vida se foi, a vida mesma tornou-se um problema. Mas não se creia que isso torne alguém necessariamente sombrio, uma coruja agorenta. Mesmo o amor à vida é ainda possível apenas se ama diferente. Então, coruja agorenta aí, eu imagino que ele estivesse pensando exatamente naqueles tuberculosos da alma, os tísicos da alma, né? Aquelas pessoas que já apodreceram em vida, mas não foram enterradas. Nietzsche é o cara dessas expressões, né? Você encontra essas expressões no Zaratustra. O ataúde vivo, olha, o que é um ataúde? É exatamente o local onde nós vamos colocar os nossos mortos, mas é um ataúde vivo, um cara que só está esperando ser sepultado, né? É aquele que fica acusando a vida e dizendo, bom, essa vida não vale nada, e etc, e etc. Bom, já estou terminando. Gaia Ciência, ou seja, as Saturnais eram festas em homenagem ao deus Saturno, né? Festas que eram orgiásticas. Gaia Ciência, ou seja, as Saturnais de um espírito que pacientemente resistiu a uma longa, terrível pressão, pacientemente severa e fria, sem sujeitar-se, mas sem ter esperança. E que repentinamente é acometido pela esperança de saúde, pela embriaguez da convalescença. Olha aí. Então, quando você... O que é felicidade que nós vimos no início para Nietzsche? É quando o poder se instala, a potência surge, né? Quando você descobre que pode superar algo, e mais, quando você descobre que pode passar por algo terrível e sobreviver. Muitos de nós pensam assim, não vou conseguir esquecer. Consegue, você consegue, você vai ver que consegue. O tempo se encarrega disso. A gente pensa que não vai dar, as pernas fraquejam, né? Tem uma música lindíssima do Chico Buarque, chama-se Atrás da Porta, que descreve um momento de dor aguda em relação ao amor, mas aquilo passa. Dói, mas o convalescente é exatamente aquele que se torna mais forte ao perceber
que pode passar por um momento terrível, mas vai sobreviver. Eu lembro que certa vez eu encontrei o grande escritor brasileiro, já falecido, Rubem Alves, professor emérito da Universidade de Campinas. Encontrei com ele no aeroporto Santos Dumont e falei para ele: não aguento mais a minha orientadora, isso já tem tempo, não aguento mais minha orientadora, papapá, aconteceu isso e aquilo. Ele falou para mim: escuta, você sobreviveu a isso? Eu falei: sim. Ele falou: tá aí, ó. Ele que era um bom nietzschiano, me indicando que a saúde, ela surge exatamente da certeza de que podemos atravessar um rio agitado e caudaloso. É possível, mas tem que ter coragem, e você encontra isso também em Guimarães Rosa. A passagem que eu mencionei de Zaratustra: foi isso a vida? Direi a morte. Muito bem, mais uma vez, que sintetiza essa ideia de encarar as nossas desventuras, as nossas amarguras, mas saber que precisamente por elas nós criamos mais força, nós sobrevivemos. Se você é um sobrevivente, sabe do que Nietzsche está falando. Se você atravessou um rio caudaloso em que pensava: eu vou me afogar, mas conseguiu chegar na outra margem, você é um sobrevivente. É isso que Nietzsche enaltece com a sua tese de amor fati. Venha o que tiver de vir, o necessário, eu farei as minhas melhores escolhas. Mais uma do Zaratustra: quando vi o meu diabo, achei-o sério, meticuloso, profundo e solene. Era o espírito de gravidade. Ele faz todas as coisas caírem. Não com a ira, mas com o riso é que se mata. Eia, vamos matar o espírito de gravidade. Outro grande escritor brasileiro, Ariano Suassuna, que leu Nietzsche de cabo a rabo, enalteceu a vida inteira o poder do cômico, do riso diante dos dramas humanos. Suassuna recupera a ideia de que é com riso que a gente enfrenta os nossos demônios. Tá certo? Então, mais uma ilustração aí do pensamento trágico. Essa é a ideia do trágico. Aquilo que eu não posso contornar, mas escolho enfrentar de determinada maneira, tá certo? Criar um animal que pode fazer promessas não é esta a tarefa paradoxal que a natureza se impôs com relação ao homem? Bom, quando Nietzsche diz isso, na genealogia da moral, ele está apontando para o fato de que as sociedades humanas, mais especificamente a civilização humana, age no sentido de aumentar a nossa memória e não incentivar o esquecimento. Para Nietzsche, o processo civilizatório é a história do enaltecimento da memória. Ele chama de técnicas mnemônicas. Mas o que tem o esquecimento? Esquecer é deixar para trás exatamente esses fantasmas que nos atormentam, né? Tem uma música que diz assim: não carrega um cemitério na cabeça. Tem gente que carrega um cemitério na cabeça. Então é necessário fazer as pazes com o foi. É necessário fazer as pazes com o passado, senão ele nos atormenta. Mas isso é coisa de um animal que não esquece. Isso é coisa de um animal que precisa lembrar. Isso é coisa de um animal de excesso de memória. Então vocês podem ver que é o tema da temporalidade, né? As vaquinhas são felizes porque elas não ficam se remoendo. Puxa, aquele boi me deixou,
puxa, abandonei a faculdade, que droga, devia ter continuado. Então, o passado apavora e atormenta criaturas de lembrança, não criaturas do esquecimento. Nós somos, então, criaturas da memória. Aí tem uma passagem muito bacana que ele fala sobre isso. Olhem para o rebanho passando por você. Ele não sabe o que foi o ontem e nem o que é o hoje. Salta, come, dança, pula novamente e assim vai, da manhã até a noite, dia a dia, segundo o seu apetite e aversão, isto é, preso no momento e, portanto, nem pressionado e nem fatigado. Para o homem é muito difícil ver isso, pois ele se vangloria da sua humanidade diante do animal, ao mesmo tempo em que olha ciumentamente para a felicidade do bicho. Felicidade é coisa de vaquinhas. Esse desejo de ser feliz brota do ciúme do ser humano que é incapaz de esquecer. Essa também é uma passagem de Humano Demasiado Humano, onde ele diz: para uma planta, todas as coisas são normalmente quietas, eternas, cada coisa é igual a si mesma. Vejam, esses seres não são atormentados pelo tempo. A quietude, que faz parte de um projeto desde a antiguidade para ser feliz, que é a ataraxia, a imperturbabilidade da alma, esse projeto não é possível para os seres humanos. Cedo ou tarde seremos atormentados por nossos fantasmas, fantasmas que nos habitam. Nos habitam onde? Nas nossas profundezas, nas nossas raízes, naquilo que não é visível, naquilo que é oculto. Daí a influência de Nietzsche no pensamento de Freud, que é um cara do inconsciente, Então, a quietude não parece ser uma qualidade dos humanos. Receita para o sofredor: o fardo da vida é pesado demais para você? Então você tem que aumentar o fardo da vida. Olha aí o elogio da dor. Quando o sofredor finalmente anseia e busca pelo rio Letes, tem de converter-se em herói para encontrá-lo com segurança. A chave desse aforismo está no rio Letes, a meu ver. O rio Letes era o rio do esquecimento na mitologia grega. Quando alguém morria, os gregos colocavam 2 moedas, uma em cada olho. Um hábito que os romanos recuperaram. As almas dos mortos não iam para o mundo transcendente, para o mundo do além. As almas dos mortos, na crença grega, iam para o subterrâneo, chamado de Hades, posto que era governado pelo deus Hades, o terrível. Antes, você tinha que ser levado pelo barqueiro Caronte, que pegava as 2 moedinhas. Se não tivesse, você ficaria com essas almas penadas à margem do rio Letes. Letes em grego é o esquecimento. Ao atravessar o rio do esquecimento, você chegava ao Hades, de onde não poderia mais sair, em função não só do poder de Hades, mas de Cérbero, o cão de 3 cabeças. Tudo isso, uma concepção grega, estava acontecendo embaixo da terra, não no outro mundo. Então veja, Nietzsche, que tem como interlocutores os gregos, aponta para o fato de que a vida tem que ser compreendida como algo imanente, não transcendente.
eu vou acertar as minhas contas comigo mesmo, com a minha vida, com o que eu fiz e com aquilo que eu deixei de fazer. Se a minha vida foi bonita ou não, é um aspecto marcadamente singular, individual, intransferível. Nesse sentido, vale a pena as palavras de Martin Heidegger, filósofo que faleceu em 76, que disse: ninguém experimenta a própria morte, você experimenta a morte do outro. Então, é algo... Quando a morte chega, Epicuro também tinha falado disso, quando a morte chega, nós não mais estamos. E quando a morte não chega, nós estamos. E aí é que está o pulo do gato, né? A fórmula de minha felicidade: um sim, um não, uma linha reta, uma meta. Veja, é a ideia de simplicidade, né? A gente usa hoje a expressão minimalismo. Então você encontra aí a todo momento pessoas apegadas, principalmente possuídas por objetos. Tem pessoas que deixam no seu testamento os rumos que os seus objetos vão tomar após a morte. Mal chega o dia do funeral e os parentes já estão dividindo tudo, brigando pelas coisas que ficaram. Nossa, aquele objeto que ela ou ele mais amava, vende. É isso que nós somos. E não vai demorar muito, nós vamos ser uma foto num celular. Depois, nem isso. Nossos bisnetos não vão ter uma imagem emocional nítida. Então, de onde vem tanta prepotência? Por que não uma vida tão simples? Claro, vou lembrar que Nietzsche é um filósofo que desde o início diz: essa é a minha perspectiva. Isso é extremamente honesto, não? Mais honesto do que fingir. Olha, isso vale para todo mundo. Quem sobe aos montes mais altos ri das tragédias do palco e da vida. Olha, são frases que vocês devem postar hoje no Facebook. Olha que coisa lindíssima do Zaratustra que ele concebeu como a música dele. De fato é isso. Todo mundo aqui que já passou por um revés na vida, por momentos difíceis, sabe que é possível rir deles. Eis aí o pulo do gato. O remédio, lembrem-se, né? Aquilo que não tem remédio, remediado está. Mas o remédio para atravessar um rio caudaloso é o riso. Então insiste Nietzsche, mais uma, que se tornou um dito popular também. Muita gente não sabe que foi Nietzsche que escreveu no século XIX. Nietzsche era um filósofo da guerra, da luta, e diz: da escola de guerra da vida, olha aí, o que não me mata me fortalece, diz Nietzsche lá no Crepúsculo dos Ídolos. Lindíssimo. Da escola de guerra da vida. A vida para ele é sim uma guerra, uma luta. Tem uma seção no Zaratustra que chama-se Da Guerra e dos Guerreiros. Belíssimo. A ideia de viver para Nietzsche era a ideia de ser, acima de tudo, aquele que enfrenta, aquele que tem coragem, aquele que cai, mas se levanta, aquele que fracassa, mas olha diante dos fracassos e dá de ombros. Farias melhor em dizer, olha que coisa linda, farias melhor em dizer: inexprimível e inominável é o que faz o tormento e a delícia da minha alma, e que é também a fome de minhas entranhas. Veja, é muito difícil chegar à vida adulta sem ter um pouquinho, um poucão de uma vida psíquica atormentada, de ter tormentos, aflições, angústias, acumular decepções, né?
amarguras, arrependimentos, ressentimentos, tudo isso são, metaforicamente, são os nossos demônios, os nossos fantasmas. Ainda assim, ele diz: o tormento e a delícia da minha alma. Porque sem esses tormentos, eu não poderia ser forte como eu sou hoje. Eu não poderia compreender que eu sou capaz de enfrentar isso, né? Então imagine se a toda a experiência de fracasso nos ajoelhássemos, nos encolhêssemos e começássemos a chorar desenfreadamente, pedindo o colinho da mamãe que já partiu. Doloroso demais, mas não há escapatória. Levanta, porque é isso que é a vida, e é isso que a vida vai esperar de você. A ideia é que não vai ter ninguém ali te socorrendo, te dando uma madeira e te colocando para ninar. Esse conforto já foi. Esse colo a gente tem que abandonar. Os homens mais espirituosos, pressupondo-se que sejam os mais corajosos, também experimentam as mais dolorosas tragédias. Mas justamente por isso eles honram a vida, porque ela lhes opõe o seu máximo antagonismo. Veja, é necessário, portanto, uma postura de enfrentamento. É necessário, portanto, coragem. É necessário, então, uma preparação bélica para existir. Vós me dizeis: a vida é difícil de suportar? Mas por que teríeis vosso orgulho de manhã e vossa resignação à noite? Resignação não é um elogio para Nietzsche. O que significa resignar-se? Significa uma atitude passiva diante do sofrimento. É essa a definição de resignação. Uma atitude passiva. Eu me prostro diante do sofrimento e aceito esse sofrimento. E me debulho, me desgasto, não faço nada. Resignação é isso. Nietzsche não é um filósofo da resignação. Nietzsche é um filósofo da superação. A vida é difícil de suportar, mas não sejais tão delicados. Todos nós somos belos, asnos e asnas, que temos em comum com um botão de rosa que estremece porque sobre o seu corpo há uma gota de orvalho. Então o que a gente tem em comum, né, com aquela linda flor que se curva diante do peso daquilo que ela não pode escolher e não pode retirar? E também a mim, que sou bem disposto com a vida, parece-me que borboletas e bolhas de sabão e o que há de sua espécie entre os homens são quem mais entende de felicidade. É uma das coisas mais lindas que a gente pode ler. A borboleta, ela simboliza a mudança. Somos seres de mudança. A bolha de sabão, ela representa essa beleza da vida. Aparentemente, ela é geometricamente perfeita. Micro arco-íris numa tarde ensolarada. Mas a bolha de sabão é efêmera. Nietzsche chamava a atenção de que os seres humanos querem a certeza, a verdade, o estável, o amor para sempre, o eterno, a eternidade. Não lidamos muito bem com a ideia de mudança, de que tudo no fundo é instável. Nós vivemos um caos. Nós vivemos num planeta e somos partícula de poeira, a expressão dele, não minha. A vida, portanto, ela é uma condição de constante e perpétuo aniquilamento. E é bom tomar ciência,
corajosamente dessa condição. Por fim, finalmente, que vosso amor à vida seja amor à vossa mais alta esperança, e vossa mais alta esperança seja o mais alto pensamento da vida. Muito obrigado.